Senhoras e senhores ouvintes do Recôncavo Baiano, de diferentes contextos geográficos, chuvas na Bahia, chuvas em grandes partes da macro-região Nordeste, chuvas de verão, verão que se caminha para o seu final no, na segunda quinzena de março, fecha o ciclo do verão, alta estação com sol, para aqueles que apreciam as praias, os turistas praieiros, mas é um período de chuvas, chuvas intensas, concentradas, as chuvas de verão. Há uma diferença dessa chuva de verão para aquelas chuvas frontais, né? Que são aquelas chamadas frentes frias. Ou se fala no popular, no Recôncavo Baiano, se fala em chuvas invernadas, porque seriam aquelas chuvas que ocorreriam teoricamente no inverno. Agora, não são exatamente no inverno, são chuvas de final de outono e início de inverno, por exemplo. É muito comum você ter chuvas em maio, junho, aí é final de outono. E intensifica mais em julho, aí já está no contexto do inverno. Então, com as chuvas de outono e inverno, essas chuvas desse período, elas são aquelas chuvas que você olha para o céu e você vê tudo nublado, totalmente nublado. E aquela chuva que começa à noite, passa a noite toda chovendo, e aquela chuva fina, intensa, às vezes aumenta, mas depois volta a se tornar aquela chuva fina, duradoura, leva 2, 3 dias e passa um pouquinho, volta de novo. Essa é chamada chuva de invernada. Mas a chuva de verão ela já é uma chuva concentrada. Você tem um dia de sol muito forte, aquele mormaço, aquele sol intenso a manhã inteira, aquele sol muito quente. Aí no início da tarde você vê as formações de nuvens negras no céu. Notadamente, quem reside na região metropolitana de Salvador ou no Recôncavo Baiano, notadamente no lado leste. Só para você se situar, quem está, por exemplo, em Cruz das Almas, é como se você estivesse olhando lá no sentido Maragogipe, por exemplo, em direção a Maragogipe, ou em direção a São Felipe. Então, quando você é o lado leste, porque aí as pessoas se situam um pouquinho. O lado contrário, quem está em Cruz das Almas, usando-se Cruz das Almas como referente geográfico, se você está em Cruz das Almas, Cabaceiras do Paraguaçu é como se está do seu lado oeste. É o lado contrário, que é o lado do poente do sol. E quem está em Cruz das Almas olha em direção a Maragogipe, aí já é em direção ao Oceano Atlântico, é o lado leste. É nesse lado leste que você olha e você vê a formação de nuvens negras, nuvens de chuvas, porque a maior parte dessas nuvens elas se formam na grande massa líquida dos oceanos. A água evapora, claro, o sal não evapora, o sal é sólido, que evapora é água, por isso não chove salgado. Então essa água evapora, forma aquelas grandes nuvens, e você vê um dia de calor, de uma hora para outra, sim, de uma hora para outra, às vezes meio-dia, até meio-dia está um calor intenso, 13h30 às 14 horas, começa uma chuva forte, intensa, concentrada, muito forte mesmo, e não é uma chuva que faz baixar as temperaturas. Você se atenta para o termômetro, você vê que a temperatura não oscila muito, né? Não fica frio, tá? É uma chuva que é a chamada chuva de trovoada. Se fala muito é uma expressão que se usa muito, que é essa chuva muito forte, muito concentrada. Chuva perigosa por vários aspectos. Um deles, os raios. Geralmente as chuvas de trovoadas, as trovoadas, né, vêm com esses trovões fortes e raios. Então, portanto, você tem que estar bem longe mesmo, de árvores que atraem os raios e evitar estar exposto em uma área aberta, por exemplo, campo de futebol, praias e por aí, como já comentei em outros momentos. Então é perigoso. E o outro problema são as enchentes. Vocês observam o que acontece, por exemplo, em algumas cidades do Brasil. Juiz de Fora, aquela destruição total. Recentemente, no território baiano, tivemos algumas situações também muito complicadas. Por exemplo, no Vale do Jequiriçá e também em Itabuna. São dois exemplos que
Claro, há exemplos mais próximos aqui do Recôncavo Baiano, mas no caso do Vale do Jiquiriçá, porque o rio Jiquiriçá, ele nasce em Maracás. Então ele pega ali a parte do vale ali pro Santo Inês, Ubaíra, Jiquiriçá e desce ali para Mutuípe, Laje. As cidades estão na margem do rio, na calha do rio. Então, quando chove, as chuvas encontram esse rio assoreado, ou seja, entupido de terra, de lixo, esse rio entupido. Então, com as chuvas nas cabeceiras desses rios, infelizmente, as enchentes, destruições, a destruição em Mutuípe foi um absurdo, não só Mutuípe, como Laje, como Jiquiriçá, são cidades que sofreram grandes impactos. E o caso de Itabuna. Itabuna é o rio Cachoeira, que passa dentro da cidade. E diferentemente das cidades lá do Vale do Jiquiriçá, que são pequenas cidades, Laje, Mutuípe, Ubaíra, Jiquiriçá, todas são pequenas cidades. Santo Inês. Diferente dessas aí, Itabuna é a cidade média. Itabuna e Ilhéus são duas cidades importantes do sul da Bahia. São cidades médias, são cidades de porte bem expressivo. E essa cidade de Itabuna foi fortemente impactada, final de 2022, por aí, pelas cheias do rio Cachoeira. Algo parecido com o caso dos rios de Quiriçá. As chuvas caem na área territorial da bacia hidrográfica, os riachos caem para rios que são tributários do rio de Quiriçá. Esses rios tributários jogam água no rio de Quiriçá, no rio Cachoeira, corrigindo, né? No caso de Itabuna, é rio Cachoeira. Você tem riachos que caem nos tributários do rio Cachoeira, e o rio Cachoeira aumenta o seu volume de água, e aumenta muito, e das cheias acontecem porque a água chega com os canais fluviais entupidos. Aí algumas pessoas vão dizer, então uma das soluções é desentupir o canal fluvial na área de enchente, aquela área de Itabuna. Bem, eu falei sobre isso em uma palestra. Já em duas palestras que falei sobre isso, no Colegiado Territorial e um evento que participei também da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a UFRB chama a atenção para isso. Não adianta se ter uma ação só localista, só dentro da cidade. A questão tem que ser a bacia hidrográfica como um todo. O que adianta você desentupir, retirar o lixo, retirar o excesso de terra, né, que é aquele material mais pesado que o rio não aguenta carregar, que ele se deposita ali. Não adianta retirar esse material chamado sedimentos, aquela terra que está ali na calha fluvial da cidade, se vai continuar desmatando a montante, ou seja, na parte alta do rio, vão continuar desmatando, o material lá vai continuar soltando, a terra vai continuar soltando, vai sendo transportada, juntamente com o lixo sendo transportado, e daqui a 6, 8 meses, menos de um ano, está tudo entupido de novo. Da mesma forma, é enxugar gelo. Se tentar resolver o problema só dentro da cidade de Itabuna, ou só dentro da cidade de Laje, só em Mutuípe, só em Jiquiriçá. Tem que cuidar, tem que ser com a bacia hidrográfica como um todo. Reflorestar, recomposição ciliar, replantar as árvores, evitar jogar lixo, evitar, porque a árvore ela segura o barranco para não quebrar, cair no rio e entupir o canal fluvial. Porque quando a chuva chega, a enchente é complicada. Então, são algumas atuações que deve se fazer. E, além disso, tirar a população das áreas de risco, gente. Infelizmente, essas tragédias que estão acontecendo aí, como foi o caso de Minas Gerais, e há o absurdo ainda se fala que governantes que diminuíram os gastos com prevenção de enchentes, que é um absurdo. Então, não adianta você socorrer a população momentaneamente em um colégio, em um prédio. Claro que tem que socorrer, nesse momento é emergencial, mas tem que fazer o que depois? Esse pessoal vai voltar para o mesmo local para no ano seguinte perder tudo de novo? Com risco, uma alta probabilidade de perder até a vida? É inadmissível que os governantes pensem assim. A ação tem que ser ação estrutural. Isso envolve outras questões que eu vou destacar em outro comentário na próxima semana. Saúde e paz, até a próxima.